Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do Norte Agro. Nesta edição você vai poder acompanhar a respeito das cadeias produtivas do Alto Juruá, onde também temos projetos que foram aprovados, além de um projeto de lei que está tramitando como um auxílio para o pequeno produtor. Essas e outras informações a gente acompanha já já. É um instante e já voltamos. Muito bem, já estamos de volta e vamos começar com notícias aqui no Norte Agro, onde vamos falar a respeito das cadeias produtivas, onde o estado do Acre apresentou projetos e foram aprovados incentivos, onde você acompanha agora. A seleção de projetos foi realizada pela Confiex e levou em considerações critérios como o Índice de Desenvolvimento Humano da região afetada, o potencial de redução das desigualdades regionais da política pública apresentada e o papel da integração fiscal e social com os demais países do Mercosul. A equipe do Norte Agro conversou com o diretor de Desenvolvimento Regional para que juntos possamos entender melhor como será distribuído esses recursos. O primeiro que foi aprovado em dezembro do ano passado é o PROAMP, Programa Acre Mais Produtivo. Ele é uma operação de crédito junto ao Banco Interamericano. Semana passada a gente teve uma primeira missão de identificação em que a gente compartilhou com o banco várias informações e o banco também trouxe várias informações para a gente dar início a esse processo da aprovação final dele junto ao BID lá em Washington, e também ao governo federal. Mas ele já está aprovado, a gente está agora desenhando ele. O PROAMP ele tem um valor de 350 milhões de reais, então ele envolve principalmente aporte para bioeconomia e agropecuária de baixo carbono, no sentido da gente colocar uma grande parte dos recursos em planos de negócios, planos de investimento, para a gente poder alavancar essas várias cadeias que ele vai atuar, tanto na área de madeireiros, não madeireiros, pecuária sustentável, transferência de tecnologia, capacitação, e ele é para o Acre inteiro. Em seguida, na semana passada, a gente teve a aprovação do PROCAP, que é um programa com recursos não reembolsáveis do Fundo do Mercosul. Ele é um programa para desenvolver também duas cadeias e gerar empregos no Alto e Baixo Acre, nas cadeias da suinocultura e avicultura. Então, ele tem ali um contexto de a gente combater a pobreza rural, no Alto e Baixo Acre. São 11 municípios da faixa de fronteira que a gente conseguiu inserir, e dentro dessas duas cadeias a gente vai ter também uma estruturação da indústria, da avicultura e da suinocultura, que é um complemento para o PROAMP. Então, a gente vai ter construção de silos, uma fábrica de ração, unidade de produção de leitão, ter granjas de engorda, tanto de suíno quanto de avicultura, capacitação. Ambos envolvem também a participação de mulheres e jovens, então a gente vai estar também focando nesse envolvimento de mulheres e jovens. A gente tem indicadores e metas relacionados a isso, de capacitação também, assistência técnica muito forte, pesquisa, ciência e tecnologia, e a questão também da sanidade animal e vegetal, no caso do PROCAP, mais animal por causa das cadeias. A gente está numa fronteira, tem a questão das doenças, e aí o IDAF também, toda a cadeia de defesa animal vai estar envolvida também. Você sabia que é possível utilizar cascas de alimentos para a reutilização? A Embrapa tem realizado pesquisas onde agora existem filmes biodegradáveis que você também passa a acompanhar. Para a produção dos filmes bioplásticos, a primeira etapa é o processamento da matéria-prima. Nessa pesquisa, nós utilizamos cascas de banana. Depois de secas, elas foram moídas em um moinho. E depois de moídas, nós obtivemos essas farinhas de cascas de banana, que são, então, as matérias-primas para a produção do filme bioplástico.
Para começar a fazer o filme, a primeira etapa é a dispersão dessas cascas de banana em água. Depois de 1 hora, essas cascas são levadas em autoclave, onde a gente vai aplicar o tratamento hidrotérmico que vai possibilitar a formação de filme a partir desse material. Temos aqui então as cascas de banana que foram processadas em autoclave por meio de um pré-tratamento hidrotérmico. O objetivo desse pré-tratamento é possibilitar que alguns compostos que estão na casca de banana sejam liberados, e esses compostos vão ajudar na formação de filme. Com os pré-tratamentos, você consegue fazer um filme contínuo. Depois de homogeneizada, a dispersão ela vai ser degaseificada. Eu vou espalhar sobre essa placa de vidro que está coberta com um substrato para formar uma camada de dispersão que vai então ser seca e dar origem ao filme. Esse aqui é o resultado então da nossa pesquisa, né? Um filme feito a partir de casca de banana. Ele possui propriedades antioxidantes de barreira à radiação UV. Bom, na verdade o objetivo era aproveitar subprodutos de alimentos, principalmente de frutas. Então a gente pensou em usar cascas de banana para fazer os filmes. Normalmente o que se faz é pegar, por exemplo, uma casca de banana e extrair compostos dela. Mas aqui o que a gente queria era usar a casca de banana como um todo, não extrair nada dela, simplesmente usar a casca de banana como um subproduto integral. Ele vai ter compostos que vão ajudar a ter propriedades ativas, por exemplo, compostos fenólicos, lignina, e de preferência para algum alimento que seja suscetível à oxidação. Aí é o caso de, por exemplo, nozes e castanhas, o caso de granolas, que são suscetíveis a processos de oxidação. E aproveitando que estamos falando de Embrapa, vamos revelar outra pesquisa que está acontecendo, só que lá no Vale do Juruá, onde eles acompanham as cadeias produtivas do feijão, do milho e da mandioca. Nossa equipe foi até a Embrapa aqui em Rio Branco para saber como é que está sendo realizado esse trabalho. A Embrapa vem realizando pesquisas baseadas na biodiversidade contida no estado do Acre. As características locais e tradições fazem parte do desenvolvimento regional através da conservação da agrobiodiversidade amazônica, como a que se pode encontrar na região do Juruá. O engenheiro agrônomo, doutor e pesquisador da Embrapa, Amaury Siviero, explica os estudos que são realizados na produção de algumas cadeias produtivas, como a mandioca, o milho e o feijão em Cruzeiro do Sul. O cultivo do feijão no Acre ele é bem tradicional. Pequenos agricultores cultivam na terra firme o feijão comum, e os agricultores que têm várzeas grandes, praias, cultivam também o feijão calpi, que veio do Nordeste nas praias. Com relação à cultura, que nós conversamos agora no Bastidores, como é que o senhor destaca também essa questão regionalização, agora não só acompanhamento de pequenas produções, mas também dos povos indígenas? A cultura milenária aí que vem passando dos antepassados, dos índios para os brancos, vamos dizer assim, dos indígenas, né? Também com muito caldo de cultura do Nordeste, de onde veio o feijão calpi, tanto outro feijão também, ela é tradicional. E então essas paisagens, principalmente lá no Vale do Juruá, onde acontece ao navegar, você vê muito em determinadas épocas do ano, muitas plantas alimentares sendo cultivadas na várzea, onde o solo é rico, né? Então não só o feijão calpi, como também a melancia, outros legumes também são cultivados na várzea, até o milho rápido, ou a própria macaxeira, quando o ciclo dela é curto, você consegue numa várzea alta cultivar a mandioca na beira do rio. Isso formam paisagens que são únicas lá do Vale do Juruá, principalmente. As pesquisas não envolvem somente apresentar dados, mas também na questão de valorização de se destacar, né, cada produção, festa do milho, festa do feijão. Isso, as festas que ocorrem dentro do território do Alto Juruá, e no nosso caso, nessa nova pesquisa que nós estamos iniciando, é o registro desses sistemas agrícolas que eu te disse, né? Não só na várzea como na terra firme, que seriam os roçados, que seriam também
aquela rica cultura de espécies de plantas alimentares de uso medicinal e também para a construção de casas, das plantas que existem perto das casas, ao redor das casas. São os quintais agroflorestais, né? Montados de geração em geração. Ali existe desde a pimenta, do molho do peixe, das verduras, dos legumes e as plantas medicinais. Então, este capital da agrobiodiversidade, que é importante muito para a segurança alimentar das pessoas que vivem notadamente no Vale do Juruá, associado a essas festas que tem da Festa do Feijão, a Festa do Milho lá em Porto Walter, a própria farinhada, a Festa da Farinha que ocorre em Cruzeiro do Sul, a nossa famosa farinha de Cruzeiro do Sul, tudo isso é um capital cultural, um capital de conhecimento tradicional associado à vida dessas pessoas, né? Com muita relação também com a floresta, porque eles são responsáveis pela domesticação desses cultivos, para trazer esses cultivos perto da casa e tornar mais fácil a exploração e a alimentação das pessoas. Então, nós temos aí segurança alimentar, conhecimento tradicional associado, temos as paisagens, né, que a gente diz que vão se construindo ao longo do tempo, e a cultura, né, das pessoas. E nessa fase do projeto, eu, como agrônomo, eu estou convidando engenheiros florestais, mas também os antropólogos, né, para me ajudar a captar que está na cabeça dessa pessoa que está lá manejando os seus recursos biológicos, né, que para nós somos recursos genéticos, né? E muito da agronomia convencional, né, vamos dizer assim, que não é a agronomia tradicional do pequeno agricultor familiar, muito da agricultura do agro, que se fala tanto, vem dessas variedades, né? O capital genético, os genes de resistência a doenças, às pragas, os genes estão agora procurados das plantas que vão suportar as mudanças climáticas, né? Ou as chuvas na hora errada, que vem vindo muito, ou chuvas com volumes muito diferentes daquele que a gente conhecia antigamente, que está mudando todo o calendário agrícola, seja pela seca, seja pela inundação, seja por resistência a doenças, seja por aumento da produtividade. É nesse material aqui de feijão, de mandioca, de milho, de outras plantas que são manejadas por esses agricultores familiares, é aí que está o que a FAO e a ONU estão procurando preservar no mundo. E assim a FAO, tanto o Ministério da Cultura, como esse órgão internacional que cuida da fome no mundo, que fica em Roma, eles estão interessados em registrar esses sistemas agrícolas tradicionais. E essa é a missão da Embrapa agora. Uma parte das nossas pesquisas é visitar esse território chamado Alto Juruá, que nós escolhemos, onde tem a maior agrobiodiversidade manejada do Acre, né? Ainda locais longínquos, onde a pesquisa ainda não chegou, mas nós vamos tentar fazer esse registro junto ao Ministério da Cultura no Brasil e também junto à FAO lá em Roma, e após isso esperamos que com o registro nós podemos que esse trabalho e esse reconhecimento internacional dessas comunidades que vivem nesse território seja um instrumento de proteção das pessoas e da cultura local. A agrobiodiversidade, o senhor falou que tem importância não somente para o Brasil, né? Questão de exportações e importações. A parte europeia está de olho aqui e os estudos da Embrapa Acre também fortalecem parte disso. Sem dúvida, né? Eles estão... Nós temos aqui no Brasil, só nesse lugar do Juruá, mais de 35 ou 40 variedades de feijão diferentes. E o Brasil, nós temos, no caso do feijão, uma ditadura do feijão carioca, que 95% é cultivado, e nós mesmo comemos feijão carioca, né? É produzido em grande escala no sistema agro. Ou seja, qualquer problema que der lá, a fonte de resistência do materiais com mais antocianinas, materiais que têm mais proteínas, né? Mais carotenos, mais vitaminas, são esses da agrobiodiversidade. Então, o agro vai beber na fonte da agrobiodiversidade, tanto manejada pelos
pelos povos indígenas, né? E tanto manejada também pelos agricultores e misturada também com um pouco, no caso do feijão, e materiais que vieram da África para o Nordeste e do Nordeste veio para o Acre junto com os ciclos da borracha. E olha só, está tramitando no Senado um projeto de autoria do senador Alan Rick falando a respeito do auxílio rural, onde as pessoas que já têm algum tipo de benefício do governo federal poderiam acumular esse benefício, claro que com algumas regras onde ele vai explicar melhor. O Brasil e o mundo têm sofrido com as mudanças climáticas. Os desastres naturais ocasionados por essas mudanças climáticas têm afetado a nossa agricultura. Vide o que aconteceu agora recentemente no estado do Acre e o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, com as cheias que estão devastando produções inteiras. Diante disso, olhando para o pequeno produtor, para aquele da agricultura familiar que não tem acesso a um seguro que muitos produtores com melhor condições financeiras têm, ficam desassistidos quando perdem completamente suas colheitas. Nós propusemos a criação do Auxílio Desastre Rural justamente para atender essas famílias. São pequenos produtores, produtores da agricultura familiar, que não têm acesso a seguro e que precisam sustentar suas famílias diante de uma situação de calamidade. O que propõe o projeto? Garantir um aporte financeiro, um auxílio durante um período de tempo para o pequeno produtor e o agricultor familiar que não tem como sustentar sua família devido à perda da sua produção. O projeto estabelece que esses produtores atendidos serão aqueles das cidades onde foi decretado situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pelo governo federal. Os agricultores beneficiários da nossa proposta também manterão seus outros benefícios. Eles não perderão nenhum direito, do contrário, vão acumular esse benefício do auxílio emergencial, do auxílio desastre natural. Também está prevista na nossa proposta condições especiais de financiamento para os produtores residentes dos municípios onde houve essa decretação de estado de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pelo governo federal. Os critérios de enquadramento dos beneficiários, os órgãos responsáveis pelo cadastramento, o tempo, a duração e o valor do benefício serão regulamentados pelo governo federal. E olha só, o Norte Agro vai fazer um breve intervalo e voltamos em um instante. Muito bem, estamos de volta com o nosso Norte Agro e vamos dar sequência às informações, onde agora vamos falar a respeito da comercialização de equinos aqui no estado do Acre, onde quem destaca a importância da comercialização desse animal é através do esporte. A prova dos 3 tambores é uma prática esportiva que envolve homens e mulheres, e os cavaleiros e as amazonas como são identificados. A prova tem como objetivo fazer com que o competidor passe em volta dos 3 obstáculos espalhados pela pista e alcance o menor tempo, se classificando a cada etapa para representar o estado e o seu rancho nas disputas nacionais e internacionais. As competições são como vitrines, pois através das disputas onde o Acre chegou até ser o segundo no Mundial, que criadores passaram a olhar mais para a comercialização de cavalos com o estado acreano, como destaca a tesoureira da Federação NBHA Acre, Aparecida Valadão. Todos os anos, até nos nossos regulamentos, a gente tem uma cláusula onde diz que todos os exames exigíveis pelo Estado, pelo governo, pelo IDAF, os animais que participarem têm que estar em dia. E também, assim, para deslocar um animal de um lugar para o outro, eles têm que estar com o GTA e lá mesmo eles já exigem. Através das competições esportivas, que também melhorou a questão da comercialização dos cavalos, Sim, nesses últimos anos, com vários campeonatos, e assim, as pessoas têm aquela questão de aquela competição com outros estados, os tempos melhorando em outros estados, aí genética, melhorando o tratamento, melhorando os tratamentos, aí melhorou muito mesmo nos últimos anos.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal também destaca que as competições esportivas têm auxiliado a garantir que a criação dos animais do Acre mantenham a vacinação em dia, evitando problemas para o criador e Estado, como explica a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade de Equinos. O IDAF ele realiza, trabalhos contínuos de educação sanitária, E esse trabalho ele é feito continuamente com os produtores rurais, fazendo a orientação acerca dos sintomas das doenças, o que pode ser feito, para ser evitado também. O IDAF preconiza que as pessoas só participem de eventos que sejam regulamentados aqui pelo IDAF, porque todos esses eventos eles têm a exigência de ter um responsável técnico pelo evento, que ele vai ser responsável por exigir os exames, no caso da anemia infecciosa equina, e também exigir a vacinação contra a influenza equina, que hoje são as doenças de maior impacto econômico na nossa sociedade. Então, assim, sempre participem de eventos que sejam regulamentados pelo IDAF e tenham a presença de um responsável técnico. Hoje, o IDAF ele tem as unidades veterinárias locais que são compostas por médicos veterinários. E esses médicos veterinários diariamente fazem visitas às propriedades rurais, fazendo a orientação ao produtor rural quanto às doenças e o que pode ser feito para evitá-las. E aproveitando que estamos falando de equinos, vamos falar também da competição da NBH, que começa dia 11, está aqui o card para você. O dia 11 vai começar a abertura, 11 de maio, com o aquecimento às 3 horas da tarde e o teste Ross às 16 horas lá no Rancho Porta do Céu. Então, para você que quer acompanhar, conhecer melhor esse esporte, pode se dirigir lá. Tem uma pracinha de alimentação lá também, tem essa questão de segurança, um ambiente bem familiar. E vamos agora a outra parte importante do nosso programa, que é a cotação que nós realizamos aqui em parceria com o professor e doutor Luiz Henrique Fahrenheit, lá do campus de Cruzeiro do Sul, da Universidade Federal do Acre. Vamos passar aqui com os valores das agropecuárias da região de Rio Branco. Bota aqui na tela, por favor, produção. Está aqui os bovinos. Ele passou para a gente que o boi capão, o arroba está saindo a R$200, o boi inteiro está saindo a 185, a vaca, o novilho, está saindo a 175. Lembrando que o boi ele deu uma baixada da semana passada para essa agora. Então, podemos dar sequência aqui. O leite pasteurizado, o litro está saindo a R$ 4,50, onde o queijo coalho também, o quilo, está a R$ 45. O leite ele continua no mesmo preço da semana passada. Vamos aqui, a nossa próxima cotação são os ovos. Ele continua o mesmo preço, a mesma variação. A caixa com 30 dúzias está entre R$ 230 a R$ 235. Podemos passar aqui. Agora, os suínos. Os suínos ele deu uma subida. O preço, ele vivo, está saindo a R$ 8,20 o quilo, aumentando aí 10% da semana passada para essa. Então, vamos aqui seguindo a nossa sequência, onde o farelo da soja, 45% aí, a saca de 50 quilos, ela está R$ 140 e a saca de 40 quilos, R$ 120, onde o farelo ele também deu uma variada aí nesse valor da semana passada para essa. O milho, ele deu uma variada também no seu valor da semana passada para esta, onde ele está entre a média de R$ 65 a R$ 78. Temos mais aqui ainda da cotação, o café Conilon, onde ele está de R$ 1.090, a variação, a R$ 1.100. Ele estabilizou também desde a semana passada, quando nós apresentamos aqui no programa. Hortigranjeiros, o alface está saindo a R$ 4,00 o pé, a couve está a R$ 2,00, o cheiro verde está variando entre R$ 1,50 a R$ 2,00, e a chicória a R$ 1,00 o maço, o pepino R$ 2,00 a unidade. Também deu uma variada aí nesse valor do hortigranjeiro. E dia 1º foi o dia do trabalho aqui, onde nós também parabenizamos os trabalhadores rurais para falar a respeito disso. Lembrando que você também pode acessar, que vai iniciar aí o simpósio da pecuária, pode acessar lá o site deles, tem mais informações. Inclusive, nós falamos isso na semana passada. Lembrando que você que gostou de alguma dessas matérias que acompanhou até aqui,
Pode acessar nossas redes sociais através do YouTube ou também do Instagram, mandando suas sugestões de pauta também ou tirando as suas dúvidas. O Norte Agro deste domingo vai ficando por aqui e nos encontramos na semana que vem. Até lá!